Bom, então eu quero inicialmente dar boa noite a todas as pessoas que compareceram à atividade, dizer que é uma felicidade realmente poder fazer aqui um trabalho que porventura possa colaborar com os encaminhamentos que vocês têm feito no fórum. Agradeço imensamente ao convite feito pela minha irmã, Lia Silveira, e ao convite feito pelo Instituto do Campo Lacaniano de Fortaleza. É uma alegria especial falar sobre essa insígnia Fortaleza hoje, né? Dito isso, eu passo imediatamente à apresentação das anotações que eu preparei para que a gente possa ter, então, um material para a nossa discussão ao término dessa apresentação. Eu considerei mais ou menos o tempo de 1 hora para fazer essa apresentação, mas quero deixar todos vocês bem à vontade para fazerem intervenções no momento em que considerarem necessário. Bom, então é o seguinte. Quando Freud finalmente encontra uma porta de saída para a charada econômica do masoquismo originário, a chave que lhe permite abrir essa porta é o conceito de pulsão de morte. Isso é algo que ele deixa muito claro nesse texto, O Problema Econômico do Masoquismo, de 1924. Exatamente ao dizer que, no masoquismo, tudo se passa como se o guardião dos processos psíquicos, o princípio de prazer, estivesse narcotizado. A obtenção do prazer na dor e ou na humilhação entrega ao princípio de prazer um bilhete para que ele faça uma bela viagem. E Freud se pergunta, então, aqui, qual poderia ser o estado lógico do masoquismo originário. É absolutamente estranho e extremamente significativo que Freud, nesse texto, insira o masoquismo feminino como um dos 3 tipos de masoquismo, entre o erógeno e o moral. Ele diz que o masoquismo, eu cito Freud, se oferece à nossa observação em 3 configurações, como uma contingência da excitação sexual, como a expressão da essência feminina e como uma norma da conduta de vida. Correspondentemente, podemos distinguir um masoquismo originário, um feminino e um moral. Fim da citação. E a pergunta óbvia que surge aqui, a meu ver, é a seguinte: por que não seria suficiente se referir a 2 tipos de masoquismo, o erógeno e o moral? A estranheza, vamos pensar assim, se torna ainda mais aguda por 3 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: Freud diz, eu cito novamente, conhecemos esse tipo de masoquismo no homem. E que ele diz também, né, que vai se limitar a esse tipo de expressão do fenômeno por causa do material de que ele dispõe. Ou seja, o material clínico de que Freud dispõe para falar do suposto masoquismo feminino, que ele considera corresponder à essência feminina, é um material que tem origem em pacientes do sexo masculino. Segundo motivo para aquela estranheza dele inserir, né, um masoquismo feminino entre os outros 2, é o fato dele dizer o seguinte, cito novamente: o masoquismo feminino que descrevemos baseia-se inteiramente no masoquismo primário, erógeno, no prazer da dor. Fim da citação. Ou seja, se o masoquismo erógeno responde inteiramente por aquilo que Freud quer chamar aqui de masoquismo feminino, então a leitora tem fortes motivos para se perguntar novamente que tipo de necessidade teórica poderia ainda restar para sustentar
o masoquismo feminino como um tipo. Terceiro motivo para aquela estranheza é que, apesar de todos esses evidentes imbróglios, Freud afirma surpreendentemente o seguinte: o masoquismo feminino é o mais acessível à nossa observação, o menos enigmático, e pode ser examinado em todas as suas relações. Lívia Santiago, psicanalista, professora do Instituto SEDES e membro do GPF, esse grupo do qual eu também participo, no belo comentário que ela faz do livro de Paula Kaplan, chamado O Mito do Masoquismo das Mulheres, o mito do masoquismo das mulheres, nesse comentário, a Lívia afirma o seguinte, que eu vou citar: as teorias edípicas acabam sendo convocadas no imaginário do senso comum para justificar a culpabilização da mulher pela violência que seria cometida contra si. As teorias edípicas são invocadas também porque servem para fortalecer o esforço em manter a coerência de suas próprias convicções, isto é, confirmar o mito do masoquismo feminino e normalizar o que é da ordem do insuportável. Fim da citação. Lembremos que Lacan soube destacar o masoquismo feminino como uma fantasia masculina, como, ele diz, uma fantasia do desejo do homem. Isso ele diz no escrito Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina. E isso foi muito bem apresentado por Carolina Nassau Ribeiro, em seu artigo A Metapsicologia do Masoquismo, o enigma do masoquismo feminino e sua relação com a fantasia masculina. Ora, será que este enigma não residiria de fato na natureza mítica e, portanto, ideológica de um fenômeno que é suposto? Mas essa é uma questão que eu vou deixar para desenvolver em outro momento, de preferência com o privilégio da colaboração da minha amiga Lívia. No momento, eu quero voltar ao Estatuto Metapsicológico do Masoquismo Originário, porque entendo que esse é um ponto de maior aproximação com o comentário que eu vou fazer adiante a respeito do filme Phantom Thread. Até 1920, ano da virada para o segundo dualismo, o masoquismo não podia ser originário, porque isso contestaria a vigência do princípio de prazer. Ele é, então, localizado como um destino do sadismo, especificamente como retorno do sadismo na direção da própria pessoa. Então, aqui, no contexto do primeiro dualismo pulsional, e no que diz respeito ao par sadismo-masoquismo, duas hipóteses se encontram. A primeira hipótese é a da coexcitação. No capítulo dos 3 ensaios sobre teoria sexual, dedicado às fontes da sexualidade infantil, Freud afirma o seguinte: no organismo estão presentes arranjos que acarretam que a excitação sexual surja como efeito colateral em toda uma gama de processos interiores, tão logo a intensidade desses processos ultrapasse determinados limites quantitativos. Fim da citação. Então, isso é para ilustrar a hipótese da coexcitação. A segunda hipótese, que é apresentada principalmente no texto de 1915, As Pulsões e Seus Destinos, é a de que um dos destinos da pulsão pode ser o seu retorno na direção da própria pessoa, ao lado da reversão no seu contrário, do recalque e da sublimação. A reversão de uma pulsão no seu contrário envolve, por sua vez, duas transformações. Mudança da atividade para a passividade, por exemplo, do sadismo para o masoquismo e do voyeurismo para o exibicionismo, e a reversão de seu conteúdo, como a transformação do amor em ódio.
O retorno em direção à própria pessoa pode ser visto no fato de que o masoquismo é o sadismo que se redireciona e de que o exibicionismo implica olhar o próprio corpo. Cito Freud, no texto de 1915. A observação analítica não deixa dúvidas quanto ao fato de que o masoquista também frui da fúria contra a sua própria pessoa e de que o exibicionista também frui do próprio desnudamento. O essencial nesse processo é, portanto, a troca do objeto com a invariância da meta. Fim da citação. Bom, tanto na pulsão para a crueldade quanto na pulsão escópica, há uma convergência do retorno em direção à própria pessoa com a mudança da atividade para a passividade. Para se aprofundar na compreensão do sadismo e do masoquismo, Freud propõe que sejam admitidas 3 fases no processo de construção deste par de opostos, e faz isso sob clara influência dos desenvolvimentos recentes sobre o narcisismo, com o texto de 1914, o que marca um certo avanço no tratamento do tema, que é fornecido aqui com relação àquele tratamento que encontrávamos nos 3 ensaios, especialmente em sua primeira versão, de 1905. Então, cito Freud aqui, apenas cito aquelas 3 fases bem conhecidas, né, em que ele diferencia assim, A, B e C. Então, a fase A. O sadismo consiste em atividade de violência, dominação sobre outra pessoa como objeto. Eu estou citando a versão da editora Autêntica. Fase B. Tal objeto é abandonado e substituído pela própria pessoa. Com o retorno em direção à própria pessoa, também se realiza a transformação da meta ativa da pulsão em uma meta passiva. Fase C, novamente outra pessoa é procurada como objeto, a qual, em decorrência da transformação da meta ocorrida, terá que assumir o papel de sujeito. Fim da citação. No momento B, que é o segundo momento, trata-se da posição reflexiva, ou seja, da autotortura ou da autopunição, e não mais do desejo de torturar presente na primeira fase, que era a fase A. A fase C, a terceira, é o que se constitui como masoquismo, e Freud deduz daí a não existência de um masoquismo primário, ou seja, o masoquismo só se manifestaria como uma transformação do sadismo. No entanto, estas 3 posições elas se imiscuem, já que o sujeito na posição sádica também goza, masoquisticamente, pela via de sua identificação com quem está sofrendo. Tanto quanto a direção ativa persiste mesmo quando o sujeito busca a satisfação a partir de uma finalidade passiva. No jogo pulsional, os polos da atividade e da passividade misturam-se, substituem-se, convivem, abrindo-se para várias possibilidades de configuração. Algumas dessas possibilidades são então trazidas por Freud no texto Bate-se numa Criança, de 1919. Freud acompanha sequências de desdobramentos das fantasias de espancamento, sugerindo a hipótese de que tais sequências teriam estruturas específicas e que elas seriam distintas no caso do menino e da menina. No caso da menina, o primeiro momento sádico da fantasia, momento mais acessível à consciência, caminha para um segundo momento, que é inconsciente e masoquista. E a passagem entre os 2 momentos seria promovida pelo sentimento de culpa. Vejamos o que Freud diz aqui, cito Freud. A fantasia da segunda fase, ser surrada pelo pai, se transforma em expressão direta do sentimento de culpa, diante do qual sucumbe agora o amor pelo pai. Portanto, a fantasia tornou-se masoquista. Pelo que sei, diz Freud, é sempre assim. O sentimento de culpa
é o fator que transforma o sadismo em masoquismo. Assim, Freud reitera a ideia do texto de 1915, afirmando que o masoquismo não parece constituir, eu cito, uma manifestação pulsional primária, mas se origina de uma reversão do sadismo contra a própria pessoa. Então, o masoquismo, vejam bem, tinha plenamente seu lugar de direito no cenário da metapsicologia, como desdobramento da coexcitação, vínculo que os 3 ensaios já expressavam, né? E do retorno do sadismo contra a própria pessoa, indicado como destino pulsional. O que permanecia, no entanto, como corpo estranho era o masoquismo originário. Para incorporar esse estranho, precisamos dar um passo com o conceito de pulsão. E aqui eu vou retomar um pouco o que eu escrevi num artigo sobre pulsão de morte, no dossiê da revista Cult, publicado no ano passado, organizado pelo Pedro Ambra. Então é o seguinte, uma das maneiras de indicar a centralidade do conceito de pulsão para a teoria psicanalítica é lembrar que ela consiste em uma teoria a respeito do fato de que a espécie humana perdeu, diferentemente das outras espécies, a relação predeterminada com o objeto sexual, tratando-se, então, de pensar como esse caminho se constrói para cada indivíduo. Uma vez que toma para si a ideia de que cada uma de nós precisa elaborar vias específicas para a capacidade de amar, a psicanálise rompe, em larga medida, com a caracterização puramente biológica da função sexual, afastando-se da noção de instinto, embora isso não signifique dizer que a biologia não desempenhe um papel relevante na construção do pensamento freudiano. A despeito de a palavra pulsão não ser muito satisfatória, é fundamentalmente por esse motivo que evitamos traduzir Trieb, a palavra em alemão, né, por instinto. Tal opção de tradução parece destituir os textos de Freud daquilo mesmo que eles pretendem trabalhar. Além do mais, de um ponto de vista terminológico, é importante ponderar que, nas ocasiões em que Freud emprega o termo instinct disponível na língua alemã, ele não o faz de modo a se referir àquilo que ele mesmo conceituou sob o termo Trieb. Freud se serve da noção de pulsão para alicerçar o potencial heurístico da psicanálise. Diante da tarefa de conferir aos sintomas psiconeuróticos uma inteligibilidade, o psicanalista assume que eles expressam, com os atos simultâneos de revelar e esconder, um conflito entre tendências ou forças que, portanto, trabalhariam proeminentemente em sentidos contrários ou, ao menos, divergentes. De início, no contexto teórico que convencionamos chamar de primeiro dualismo pulsional, a pulsão exprime o fato de que a necessidade biológica ou a função corporal, sob a forma de estimulação endógena e com força constante, põe em marcha um trabalho de organização de representações em fantasias, orientado pela evitação do desprazer e pela busca do prazer. Ao lermos os textos de Freud, fica claro que, para ele, as perturbações possíveis desse trabalho são muito mais favorecidas pelas exigências da sexualidade do que por qualquer outro tipo de excitação, o que leva o autor a falar de destino pulsional e a reconhecer no erotismo a promoção da complexidade psíquica. Quando, em 1920, Freud escreve Além do Princípio de Prazer, propondo novos argumentos em torno do problema da repetição, que era até então mobilizado, sobretudo, em seus textos clínicos, ele inaugura um segundo dualismo pulsional, no qual, todavia, aquele conceito anterior não se encaixa muito bem.
Se, de um lado, a pulsão visa a eliminação de si mesma com a supressão do estímulo, algo que levou Lacan a afirmar que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte, por outro lado, isso não dissolve a incidência de uma forte tensão entre os dois dualismos, porque, enquanto o primeiro marca bem o fato de TRIB ser uma medida de exigência de trabalho, a pulsão de morte, noção que é introduzida agora, exige ou que tal trabalho seja desfeito ou que ele não seja sequer iniciado. O ponto de partida do além do princípio de prazer consiste em admitir a existência de fenômenos nos quais a tarefa de ligar a excitação psíquica prevalece em detrimento dos objetivos de evitar o desprazer e alcançar o prazer, sendo o principal deles a repetição do complexo de Édipo na transferência. Esses fenômenos, que incluem ainda, por exemplo, brincadeiras infantis relacionadas à ausência da mãe e neuroses de guerra e de destino, levantam uma questão a respeito do trauma. Uma questão que é a seguinte: por que a energia implicada no trauma não se conecta imediatamente? Quer dizer, por que, apesar de sua natureza extremamente dolorosa, um trauma se repete, em vez de ter sua intensidade dissipada pela rede de associações representacionais, sejam elas pré-conscientes ou inconscientes? Bom, eu acredito que seja possível pensar do seguinte modo com relação a isso. Há um esforço de nomeação que respalda o esforço especulativo que Freud realiza aqui. Pois tudo se passa como se pulsão de morte fosse o nome dessa tendência constatada, dessa força que age a partir de um território prévio ao princípio de prazer-desprazer. É preciso, antes de mais nada, reconhecer a existência dessa força, porque, se ela não existisse, o trauma, em vez de se repetir em seu caráter de dor psíquica, teria sua energia ligada imediatamente em representações em seus percursos associativos. Todo sonho seria, então, a realização disfarçada de um desejo. E Freud não teria precisado reconhecer um limite para a tese que ele havia apresentado em 1900, ao fazer nascer a psicanálise. É por esse motivo que ele assume, doravante, quer dizer, de 1920 em diante, um estado em que o aparelho psíquico desconhecia a energia, que agora se expressa repetidamente como condição prévia à sua conexão representacional. Vejam, no segundo parágrafo do capítulo 7 do Além do Princípio de Prazer, Freud afirma que ligar as moções pulsionais corresponde a substituir o processo primário pelo secundário. A repetição ocorre, então, no nível do processo primário. Não pode se referir a algo que fosse anterior ao processo primário, porque a repetição é repetição de representações ou, pelo menos, de traços de memória. A repetição, que é um fenômeno referido ao processo primário, não obedece, no entanto, ao princípio de prazer. A repetição é condição de possibilidade do aparelho psíquico, que inclui tanto os processos primários quanto os secundários, sem ser condição de possibilidade do psíquico, entendido exclusivamente como inscrição de representações. A inscrição de representações pode ser restrita ao processo primário. No entanto, a existência de processo secundário, no qual se tecem as ligações, pressupõe a repetição, pois a repetição antecede a ligação. A conclusão desse raciocínio, a meu ver, só pode ser que parte do processo primário que responde pela repetição não obedece ao princípio de prazer. Na obra Mal-Estar na Cultura, de 1930, a pulsão de morte parece ficar demasiadamente atrelada à agressividade. Freud argumenta ali
que a agressividade é algo constitutivo da natureza humana e que é sua internalização, movida pelo temor de perder o amor dos pais, que faz a criança alojar a energia destrutiva em uma nova instância psíquica responsável pela moralidade, o supereu. No além do princípio de prazer, contudo, isso não acontece. Isto é, não podemos deduzir a força destrutiva a partir da agressividade. Por que que isso não acontece? Porque, como vemos, o que está em jogo é uma tendência primitiva de comportamento da energia. Se não fosse assim, talvez não houvesse como pensar psicanaliticamente a própria agressividade, pois não seria possível derivá-la do objeto hostil, uma vez que a distinção entre eu-prazer e eu-realidade, que é tomada como princípio do psíquico na metapsicologia, já pressupõe que o indivíduo seja capaz, de algum modo, de diferenciar entre o que é hostil e o que é agradável. Mas, no além do princípio de prazer, as coisas se passam de outro modo. E o vínculo entre agressividade e pulsão de morte traz o sadismo à cena. E é importante marcar que isso só acontece quase no final do livro. A prosa aqui é assim. Freud esboça a hipótese de que o sadismo, não podendo ser um filho dileto de Eros, seria, diz Freud, na verdade, uma pulsão de morte que foi empurrada do eu pela influência da libido narcísica, de modo que surge apenas em relação ao objeto. Fim da citação. É assim, ao ser direcionado ao objeto, que o sadismo se põe a serviço da função sexual. O sadismo é expulso do eu, permitindo uma exteriorização da pulsão de morte na erotização do objeto agredido. Ora, mas ocorre que a questão aqui, como em qualquer paisagem metapsicológica, é econômica. E isso sinaliza para o fato de que montantes de pulsão de morte podem não chegar a ser defletidos para o exterior. E isso significa que essa passagem do além do princípio de prazer sobre o sadismo apresenta a exigência teórica do texto, o problema econômico do masoquismo. Na verdade, o próprio além do princípio de prazer expressa essa exigência no trecho que diz assim, cito Freud: o masoquismo, a volta da pulsão contra o próprio eu, seria então, na realidade, um retorno a uma fase anterior dele mesmo, uma regressão. Em um ponto, a descrição que ali, ele está se referindo ao texto As Pulsões e Seus Destinos, se fez do masoquismo, necessitaria de correção, por ser demasiado exclusiva. Aí ele diz uma coisa importante. O masoquismo também pode ser primário, algo que ali pretendi contestar. Fim da citação. Poderíamos dizer que Freud, diante do adulto que quer ser tratado, ele diz assim, como uma criança pequena, desamparada, dependente, mas em especial como uma criança mal comportada, fim da citação. Freud, diante desse adulto, trança esse fio da pulsão de morte com o fio da hipótese da coexcitação estipulado nos 3 ensaios. Na construção, ele trança esses 2 fios, né? Na construção do texto O Problema Econômico do Masoquismo, podendo, então, escrever o último parágrafo desse texto, que é assim que eu vou ler. É assim que o masoquismo moral passa a ser a testemunha clássica da existência da fusão pulsional. Sua periculosidade se deve ao fato de derivar da pulsão de morte, de corresponder àquela sua parcela que escapou de ser voltada para fora como pulsão de destruição. Mas, como, por outro lado, ele tem o valor de um componente erótico, a autodestruição da pessoa também não pode se realizar sem uma satisfação libidinal. Fim da citação. Sobre a coexcitação, eu acho que cabe ainda
dizer uma coisa breve, acompanhando o comentário de Beno Rosenberg no excelente livro Masoquismo Mortífero e Masoquismo Guardião da Vida, um livro de 1991. Pois esse autor afirma que, a partir do texto de 1924, é o masoquismo originário que explica a coexcitação, e não o contrário. Esse autor ele escreve o seguinte, vou citar aqui para vocês. É o masoquismo que pode nos colocar na via da resolução de um problema que ultrapassa em seu próprio princípio as possibilidades de explicação da teoria da coexcitação. É o fato de o ser humano poder suportar a excitação sexual mesmo antes que a descarga se produza. A coexcitação pode explicar tudo, a erotização de tudo, salvo ela mesma, isto é, a excitação sexual. Fim da citação. De todo modo, esse ponto de um vínculo entre coexcitação e pulsão de morte, estruturado no texto O Problema Econômico do Masoquismo, esse vínculo, né, que é estruturado em torno do masoquismo moral, oferece, por sua vez, as condições de possibilidade da escrita do mal-estar na cultura. Eu acho interessante enfatizar, por fim, que a introdução do conceito de pulsão de morte altera o lugar do sentimento de culpa com relação ao masoquismo. Se, no texto de 1919, Bate-se numa criança, ele era responsável pela transformação do sadismo em masoquismo, na fantasia de espancamento, no caso da menina, no texto de 1923, eu estou me confundindo, é 23 ou 24 o problema econômico do masoquismo? Vou olhar aqui, só um minutinho. Boa noite. É um período entre 23 e 24. Acho que ele termina... Está publicado como 24 aqui. 24. Começa em 23, não, obrigada. Então, nesse texto, né, o sentimento de culpa, ele não é mais responsável por aquela passagem, né? Ele passa a ser responsável pelo próprio masoquismo. Bom, Paul Thomas Anderson, no filme Phantom Thread, apresenta um enigma que poderia ser formulado assim: como a tentativa de matar alguém pode ser um gesto de sustentação da fantasia de quem se tenta matar? O filme costura esse enigma de um modo incômodo e com bastante sutileza. O roteiro, que é do próprio diretor, entrelaça a relação erótica escancaradamente mórbida entre Reynolds Woodcock e Alma, sua musa, numa série de deslizamentos que ela desejará estancar. Mas a qual preço? Woodcock se faz com sua vida estilista, e sua primeira criação é o vestido de noiva da própria mãe, que ela traja na cerimônia de seu segundo casamento. Ele não encontra melhor implicação de si mesmo no falecimento de sua mãe do que costurar tufos de cabelo dela no forro de seu paletó. Convém lembrar que os cabelos são o que resta por longo tempo no processo de putrefação de um cadáver humano. Exumando-o, os cabelos estarão lá. Esconder tésseras nos forros será uma das marcas do estilo de Woodcock, mas os cabelos serão substituídos por palavras bordadas. Woodcock embrenha-se e é embrenhado numa fantasia de hipererotização do desamparo de um filho diante de sua mãe, aquela que se supõe fornecer o colo e o alimento. Desamparo, fome, regurgitação descrevem os ciclos de sua repetição pulsional, franqueada pela tarefa inspirada de produzir vestidos e vestidos. Recusar o alimento materno pode ser uma forma de exigir que a mãe se faça novamente presente, apesar de morta. Seduz aqui pensar na brincadeira do carretel de linha,
que Freud celebrizou no Além do Princípio de Prazer, talvez seu mais importante texto sobre o gozo. Vestir uma mulher pode ser um destino de um desejo de amarrá-la, de envolvê-la em linhas que aprendem, mas que, ao serem desenoveladas, encenariam a sua partida sob a condição do retorno. O estilista abre mão do vestido produto. Ao inseri-lo no circuito das trocas, ele vende os seus vestidos, né? Os vestidos de Woodcock restituem tanto a presença quanto a ausência da mãe. Ele parece buscar, em sua epopeia afetiva, uma mulher que capture sua necessidade de vestir o objeto de amor pela tensão entre doar e morrer. Acontece que a morte em causa deixa de ser a da mãe e passa a ser a dele. Em um de seus momentos de padecimento, ele vê a mãe em seu vestido de noiva e ela não lhe diz nada. Woodcock apaixona-se por mulheres que pode vestir, mas elas insistentemente o frustram no seu desejo de ser apresentado à morte pela mulher amada. Uma morte a ser comida, até que chega Alma, a outra protagonista do filme. E Alma entra no furo como uma agulha. Nele, insere sua própria linha de parca, ao perceber agudamente a ambiguidade do alimento veneno, que seria a única entrada possível naquela fantasia de um homem que, do alto de seu pedestal berço, não faz concessões em suas exigências. Ela entra na fantasia dele. Fantasia dele. Eu te humilho até você chegar no seu limite, até você chegar no ponto de perceber que seu único ato possível de reação à humilhação nesse jogo exasperante para o qual lhe convoquei seria matar-me. Ela aceita o convite. E a resposta dele é a seguinte: é isso mesmo que eu quero, empurrar essa lida com a morte até o limite. Woodcock age como um perfeito canalha, até suscitar na parceira essa anuência abismal. Até o momento de perceber esse jogo, a espectadora, pelo menos foi o meu caso, pode talvez cultivar a impressão de que se trata de um filme sobre um caráter misógino, e apenas isso. A relação entre Woodcock e Alma é do tipo que hoje podemos, enfim, dizer abusiva. Ele está bem confortável, perfeitamente fincado num lugar de poder e prestígio. Ela, nisso, é ninguém. Alma é, sobretudo, a mulher humilhada. Não pode passar manteiga em seu pão do jeito que lhe apraz. Não pode ter suas preferências levadas em consideração quando se trata dos vestidos que serão usados por ela. Move-se demais, faz barulho demais. Distrai Woodcock ao interromper o seu silêncio com o ato de comer. Ocorre que ela encontra algo que fazer com isso, entendendo que a humilhação era parte do erotismo do homem amado e se fazendo querer isso. Ela vai paulatinamente entendendo que, para preservar o desejo dele por ela, teria que ocupar esse lugar de fazer-lhe mal, como resposta às constantes humilhações, lugar de deixá-lo doente e, eventualmente, matá-lo. Ela desvela o gozo dele e, surpreendentemente, ele não recua, como recuaria um neurótico. Alma poderia, é claro, sair da relação. Escolhe. Será que escolhe? Escolhe. Será que escolhe? Ficar. Woodcock, a despeito de suas insígnias, vive um desespero. Sabe, muito lucidamente, de tudo. E expressa seu saber ao dizer que se sente amaldiçoado. Maldição de se apaixonar por mulheres e não conseguir nem bancar cada paixão
nem tampouco conduzi-las ao amor. Vai se tornando completamente desinteressado pelas mulheres por quem se apaixonaram. Seu desinteresse é renitentemente marcado pela suspensão do próprio apetite. O estado de desamparo em que ele fica para conseguir preservar a paixão por uma mulher, para dizê-lo novamente, é bem o lugar em sua fantasia fantasma do filho ávido por um colo nutriz assassino. O ponto de virada do percurso de Alma é o momento em que ela encontra as duas palavras escondidas num vestido de noiva, uma noiva que não é mais a mãe. Vestido, obra de Woodcock. As palavras são as seguintes: never cursed. Cursed, de nunca ser amaldiçoado, né? Como se Woodcock estivesse inserindo na vestimenta da noiva o que ele poderia desejar-lhe de melhor, apesar de saber intimamente ser este um desejo fadado ao fracasso. Que ela, a noiva, né, não precisasse carregar uma maldição. Ele penetra palavras na gala da nubente. Alma diz do seu tempo. É após uma certa trajetória que pode finalmente afirmar: enfim, eu entendi. Foi um trabalho que ela fez. Encontrar aquelas palavras no vestido fez parte desse trabalho que ela fez. Para ela, isso significava encontrar um modo de sustentar o desejo dele. Sustentar o desejo dele era o desejo dela. É muito sagaz, é claro, que a história seja construída em torno de um estilista. Ele veste o corpo feminino, não só com os vestidos de extrema beleza e requinte, que são criações suas, mas veste também o corpo feminino com essa rica e deprimente fantasia. O filme em si é, vale dizer, muito bem costurado, com as metáforas, as simbologias. Phantom thread, esse fio que é invisível, esse fio que é um fantasma, esse fio que é o fio da fantasia. Os fios dos líquidos que Alma serve ao Woodcock, distanciando, né, até não mais poder, de um modo ao mesmo tempo irritante e atraente, a jarra da xícara, por exemplo, ligam a costura com a comida. Isso é bem destacado nas imagens desde o primeiro encontro entre os dois amantes. Anunciam que a costura de Alma será outra. Ela antecipa a escrita do bilhete, com cuja entrega aceita o convite de Woodcock para jantar. Ela entrega um bilhete para ele, nesse bilhete está escrito assim: For the hungry boy, my name is Alma. Bom, é muito significativo aqui porque boy, né, vem no lugar de man, e o personagem de Woodcock é um personagem já bem adulto, né, do ponto de vista físico, pelo menos. Faz-se fio da linha, mas também do alimento, e, portanto, do que nutre e mata. A linha da vida e da morte materializa em imagens de movimento o arquétipo das parcas. Em cena posterior, outra cena à mesa, Alma agora elegantemente vestida por Woodcock, ele galanteia a moça ao dizer assim: você está linda, está me deixando faminto. Fome, onde se esperaria tesão. A fome voraz que acompanha seu reengajamento no amor. O jogo se complexifica até o final do filme, alcançando um extremo, e só poderia ser sustentado se complexificasse mais, o que seria, é claro, impossível. O desejo que corre nas fantasias é ele de molde a ser satisfeito? Ou a fantasia é encenação utópica de satisfação para que o desejo possa ser reposto insatisfeito? Não é a morte o único além do gozo? Outro momento de virada é quando Woodcock briga com a irmã, essa terceira.
Uma de suas funções é encerrar os relacionamentos amorosos do irmão, função de que ele se desincumbe. Ora, que coisa fastidiosa seria investir seu precioso tempo e energia para mandar embora de sua casa uma mulher por quem não se interessa mais. A irmã, Cyril, oferece à moça preterida, em troca da ruptura, o quê? Um vestido, é claro. Na briga com Cyril, Woodcock pergunta-lhe histrionicamente onde foi parar Henrietta. Henrietta é uma mulher que sabia vestir seus vestidos, uma espécie de cliente favorita. Henrietta, bem entendido, não importava nada. Podia ser qualquer uma. Quando a Alma entra nesta cena, a cena da briga entre Woodcock e a irmã, fica claro que ele esbravejava exatamente para seus ouvidos, para que ela pudesse responder à denúncia de que não pertencia àquele lugar, a casa de Woodcock, com o gesto destrutivo, o gesto de um novo envenenamento, que confirma o seu direito de habitar essa casa. Após a cena da briga, Alma serve a Woodcock uma omelete recheada de cogumelos, alguns apenas saborosos, outros saborosos e letais. Ele examina a iguaria, conhece muito bem o risco pelo qual anseia. Alma o quer indefeso, dependente. O que ela diz aqui é: somente eu posso cuidar de você. E, para que eu possa cuidar de você, você deve adoecer, até você ter sua força restabelecida, ou morrer. O desejo é uma roleta russa. Com isso, ela faz entrar sua exigência, que é então uma exigência de exclusividade. Alma se responsabiliza por seu próprio gozo, mas se o gozo dessa mulher é atravessado de forma acachapante pela condição social do patriarcado, qual a medida do espaço que ainda resta para que essa responsabilização possa ser assumida, vislumbrada ou sequer cogitada? O gozo não é sem atravessamento do laço social. Woodcock vomita e sorri, e depois sente fome, sinal de que sai da convalescência. Com a erogeneização do trato digestivo, ele repõe em marcha o circuito de desejo e angústia. Mas, quando um perverso, ou quase perverso, e eu digo quase porque dificilmente um perverso se identificaria com o lugar do amaldiçoado, enfim, quando um perverso encontra sua fantasia reconhecida, como poderá preservá-la? O inferno do perverso é o reconhecimento, pois não é condição de fruição da cena a recusa de sua vítima. Woodcock quer desprezar a alma, para que ela possa responder ao desprezo com o gesto destrutivo. Na medida em que ele passa a saber que ela aceita o desprezo, porque isso faz parte de um jogo que resulta no enodamento do desejo dos dois, como isso ainda poderia funcionar? Como poderia continuar a ter o efeito de envolvimento erótico dos parceiros? A explicitação da fantasia vai tão longe que acaba por se tornar possível perguntar se essa explicitação limítrofe no filme, né, exaustiva mesmo, não é já a própria dissolução das condições de possibilidade, de operatividade dessa fantasia. O filme, de fato, não poderia continuar. E isso em um sentido forte, porque, lógico, o sentido de um arremate ou de uma bainha, e, ao mesmo tempo, o sentido de uma suspensão. Por isso, o roteiro sabe se encerrar com um corte exato, depois do qual a continuidade dos ditos escassos na dança do eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, passa a se tornar inviável. Era isso, então, que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Muito obrigada por ouvirem.
Eu pedi para a gente ligar os microfones para aplaudir aí esse texto. Maravilhoso, nossa! Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Acredito que vocês estão cheios de vontade de conversar, eu também, então eu vou tentar ser rápida. Primeiro, mais uma vez, agradecer a Léa. Acho que fica claro aí a leitura precisa e rigorosa, né, que ela tem desse encadeamento dos textos, da evolução, a gente pode chamar assim, do pensamento freudiano. Isso é uma coisa que eu admiro demais no trabalho da Léa, até porque a gente faz um tempo já que percebe essa diferença, né, que a gente pode vivenciar da aproximação dos textos, como é diferente o modo como eu me aproximo e o modo como ela se aproxima, pelo método mesmo, né? Eu não tenho uma leitura filosófica, conceitual dentro da psicanálise, minha aproximação vem pela clínica, então eu sempre ganho muito quando a Léa me passa essa construção histórico-conceitual, né, tão bem amarrada que ela busca aí nos textos. Então, isso já é, em si, uma grande contribuição para o nosso estudo, que a gente vai dar continuidade nesse seminário, né, para quem chegou depois, essa atividade se insere no meio de uma outra que já vem acontecendo e que vai continuar. Bom, a pergunta que eu coloquei para a Léa, que é o que eu gostaria de te ouvir falar sobre isso, e que ficou para mim na leitura desse texto, foi exatamente com relação a essa ideia da coexcitação, né? Em que o Freud traz que no masoquismo originário, tanto a dor como o prazer seriam utilizados a serviço da pulsão sexual. E isso ficou como um enigma para mim, né? Assim, como que entendendo o masoquismo originário, então, como um momento do funcionamento das pulsões parciais, né? Que o Freud vai dizer assim, não há um eu desde o início, mas as pulsões parciais estão lá desde o início, né? Então, eu estou pensando aqui, se eu estiver errado, você me diz, esse masoquismo originário, nesse ponto aí onde as pulsões parciais funcionam de modo acéfalo, como Lacan vai dizer, né? Assim, não tem um eu ainda que se coloque aí, né? Léo, minha pergunta vai ser no sentido de te pedir se tu pode falar um pouco mais sobre isso, porque continua, eu acho que tem coisa que a gente demora muito para conseguir elaborar. Para mim, continua enigmático, porque eu vi que você tomou a tese aí desse autor, Masoquismo Mortífero, Masoquismo Guardião da Vida, em que ele vai dizer que é do sentimento de culpa que ele fala, que ele inverte a tese de Freud, né? Seria isso? De que é a existência do masoquismo que faz com que a pulsão sexual se alimente da excitação vinda da dor, é isso? Então, esse problema, ele é realmente imenso. É claro que eu não vou dar exatamente uma resposta, né? Mas eu achei, irmã, especialmente brilhante a tese do Beno Rosenberg, porque ele dá respostas para uma série de coisas, para uma série de problemas que são construídos a partir dos textos freudianos, né? Mas muitas vezes essas respostas são mais difíceis da gente encontrar lá. Só que ele constrói essas respostas sempre com o próprio texto do Freud, com o próprio texto do Freud. Então, ele inverte, e ele tem muitos argumentos muito bons para fazer essa inversão, né? Então, ele considera que o problema econômico do masoquismo responde, inclusive, a isso, porque cargas d'água, né? Que esse aumento de excitação qualquer, né? Inclusive no caso da dor, poderia ser experimentado, como muito frequentemente como alguma coisa da ordem do erotismo, né? Então, ele inverte isso considerando que considerando que deve existir, inclusive, uma capacidade do sujeito, ou disso que vai vir a se tornar sujeito, de suportar a própria excitação sexual. Então, ele inverte completamente o problema. Antes de ser enigmático essa questão de suportar a dor como prazer, né? Ele inverte inteiramente, porque ele coloca a questão assim:
como suportar a excitação sexual, sendo ela dolorosa, sendo ela traumática, né? Então, em torno disso, eu destaquei apenas um ponto do livro, eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro. Em torno disso, ele vai, inclusive, tem a ver com outra coisa que tu falou agora há pouco, ele vai, inclusive, tentar relocalizar relocalização que Freud não fez, mas que ele pretende fazer usando os termos e os problemas que Freud colocou, relocalizar o masoquismo como necessário na própria constituição do aparelho psíquico e, portanto, do sujeito. Então, o estatuto metapsicológico que o Rosenberg atribui ao masoquismo é muito maior do que a gente poderia imaginar lendo de uma maneira mais superficial os textos do Freud. É muito bonito o livro, porque ele retira todas as consequências. Ele desenha o problema, sabe? Desenha o problema e aí ele retira todas as consequências desse problema que ele apresenta. Já anotei aqui que a gente vai ter que ler ele. E aí chega nesse tipo de formulação. Em primeiro lugar, né, que a própria excitação sexual, ela tem uma natureza traumática que apenas algum engajamento de tipo masoquista poderia suportar. E essa outra grande tese do livro, né, de que o masoquismo é muito mais do que uma pulsão uma pulsão infantil no seu caráter perverso polimorfo, ele é também condição sine qua non da constituição do aparelho psíquico. Outra grande tese do livro, e agora eu encerro essa resposta, outra grande tese fascinante é o modo como, em torno dessas elaborações sobre o masoquismo, ele vai conferir também um lugar muito impressionante ao que ele chama, acompanhando Freud, de trabalho da melancolia. E aí ele tem teses lindíssimas sobre o que seria o trabalho da melancolia a partir de um envolvimento da melancolia com o masoquismo no trabalho psicanalítico, no trabalho de uma cura, no trabalho de um tratamento. É isso que eu ia te perguntar, ele parte de uma elaboração clínica? Sim, o tempo todo, sim. Ele é psicanalista, mas é o tratamento rente com os textos do Freud. Eu anotei aqui para ler. Tem uma coisa só que, assim, tem alguns pontos que me causam questão, por exemplo, essa coisa de que a excitação só poderia ser sustentada a partir de uma posição masoquista. Isso é uma questão que me fica, porque, assim, pelo que a gente está trabalhando sobre a experiência do final de análise, se trata exatamente de uma convocação a uma outra posição que não seria masoquista na experiência com a pulsão, né? Então, eu não sei se ele diria pulsão, desculpa, eu não sei se ele diria posição masoquista, né? Acho que ele tem muito cuidado em diferenciar essas coisas, né? O que seria um momento masoquista, o que seria uma estrutura melancólica, ele diferencia tudo isso. Então, mas eu coloco assim, que nos relatos de final de análise que a gente tem acesso essa é uma condição muito preciosa para a gente na escola do campo lacaniano, que são as experiências do passe, né? E esses relatos, o que eles produzem para a gente é que é possível a construção de uma outra relação com a pulsão que não seja a partir dessa posição masoquista. Sim, bom, então, exatamente. Mas ele tem isso no horizonte também, com certeza. Tá. Bom, então tem uns pontos aqui que eu fui tomando. Não vou entrar muito nessa coisa do masoquismo feminino, porque isso aí a gente já tem ciência da nossa divergência de leitura em relação a isso, mas talvez apareça aqui em outros pontos. O que eu me detive mais foi no que você colocou a partir do masoquismo originário mesmo, que é o que interessa aqui na minha questão. O que eu podia pontuar mais? Achei excelente a leitura que tu fez aí para a gente. Nós tínhamos lido esse texto e debatido, o Sérgio Wagner, que está aqui, tinha apresentado esse texto para a gente no nosso último encontro, e eu disse, a gente vai ler de novo e vai ouvir novamente, porque coisas vão se decantando, né? Acredito que quem está acompanhando desde o nosso encontro anterior vai sentir isso também. Eu acho que eu sinto só uma falta, Leia, de uma distinção que eu encontro numa das autoras que a gente trabalhou, que é assim, de que há uma diferença entre
a montagem pulsional e a montagem da fantasia. A montagem pulsional, ela vai dizer que é pré-subjetiva, enquanto que a montagem da fantasia, ela é subjetiva. A montagem da fantasia já implica um sujeito que aliás, o ponto que o Lacan vai dizer no seminário 11, o ponto onde surge o sujeito é exatamente o ponto do fechamento do circuito pulsional, onde o sujeito já se constitui como outro. Ele não se constitui como sujeito agente, ele se constitui localizando primeiramente a posição do outro, diante de quem ele vai se colocar como objeto. Então, eu acho que isso aí implica num funcionamento diferente do que o da montagem pulsional pré-subjetiva, que eu acho que está em jogo no masoquismo originário. Então, isso, para mim, responde à questão do por que Freud vai ter que recorrer à ideia do masoquismo feminino. Então, vou acabar tendo que entrar na coisa que eu disse que não ia entrar. Porque, primeiro, assim, que eu acho que ele não fala de uma fantasia da menina, eu acho que ele fala de uma fantasia do neurótico. E, realmente, como Lacan diz, é um mito. Um mito, a fantasia da mulher, né, na posição masoquista, é um mito, mas não um mito que concerne somente ao homem, no sentido de posição social, gênero, né? Mas um mito que concerne ao neurótico. Porque na construção psíquica do neurótico, o lugar reservado ao feminino é um lugar destituído, né? Mas isso é uma consequência da neurose, não da posição freudiana sobre a mulher, vamos dizer assim. O neurótico toma por base esse masoquismo originário, mas para construir alguma coisa de uma fantasia, que aí eu fiquei pensando aqui, se com Lacan a gente poderia dizer que essa questão da repetição, né, ela não estaria só relacionada a uma recusa a se inserir no princípio do prazer, né, para tentar reescrever alguma coisa, mas também no sentido da recuperação desse mais de gozar que o Lacan vai colocar. Então, essa posição construída na fantasia, onde o sujeito vai se colocar no que Freud chama lá de uma posição masoquista feminina, tem a ver com se fazer de objeto para esse outro, né? E esse se fazer tem toda uma atividade colocada aí. Porque é por essa via de se fazer que ele vem a se colocar no lugar de preencher o lugar do objeto perdido. Ele vai chamar de objeto abandonado, né? Nas 3 fases do circuito aí que você releu, mas, em outro lugar, Freud vai dizer, não existe abandonar uma coisa, uma satisfação que já foi experimentada. O sujeito é obrigado a fazer essa reversão contra a própria pessoa porque o objeto é efetivamente perdido. E é nesse se deparar com... porque você disse assim, por que o trauma não simplesmente caminha para uma ligação com as representações, né? Porque, para Freud, essas representações estão recalcadas, mas para Lacan é mais radical do que isso, é que o trauma convoca o sujeito a se deparar com um ponto onde nem do lado dele, nem do lado do outro, se encontra a representação que venha a preencher isso. E aí a astúcia da fantasia neurótica é ele mesmo vir a se fazer de objeto para o outro, para, com isso, fazer existir o objeto que falta. E isso é astúcia tanto do homem como da mulher, não é uma questão de gênero. Inclusive, o texto de Freud, Bate uma Criança, ele trabalha, acho que são 5 casos masculinos e 3 femininos, ou é o contrário, é o inverso, né? 5 femininos e 3 masculinos. Então, é uma posição do sujeito para fazer consistir esse outro. O que está em jogo nessa fantasia, né? No final do seminário da lógica do fantasma, ele vai dizer assim, o que está em jogo na cena da fantasia é esse olhar que paira olhando a cena, né? É esse olhar que viria a completar o lugar da falta. E esse lugar exige a presença desse outro como consistente, né? Então, Lacan vai até falar do chicote na mão de quem bate como sendo o substituto desse objeto para que esse outro surja como potente. Essa sendo toda a questão do neurótico, né? Fazer consistir um outro que é potente para que ele, se colocando na posição de vítima desse outro, goze desse lugar. Então, esse masoquismo que está em jogo na fantasia é realmente um mito. Ele poderia, vamos dizer, ele poderia até nem existir, mas ele existe por obra da fantasia do neurótico que precisa disso para gozar, né? Então, esse era um ponto que eu queria destacar. E com relação ao filme, eu achei 2 coisas de sacada. Eu posso só comentar isso antes de... Porque senão eu vou esquecer. Tá. Eu não quero que fique muito nós 2 aqui num bate-bola e não passar para as outras pessoas. Mas pois de fato. Tá, então vai.
Eu vou só concluir. Duas coisas, duas sacadas. Mas está ótimo, deixa ela responder essa primeiro. Tá bom. Está ótimo, a pergunta foi ótima. Não? Pode Não ser. está bate-bola só entre vocês, não. Nós estamos participando aqui, escutando. Tá Tá certo. ótimo. Eu vou confiar na Zilda, que a Zilda tem uma escuta boa. Então, vou deixar... Então, não está sendo chato. Vamos lá. Então, diz. Não, só vou observar pouquíssimas coisas. É claro que a gente não vai desenvolver outros episódios da nossa longa odisseia, né? A respeito da interlocução entre feminismo e psicanálise aqui. Mas, assim, tu tem toda a razão de dizer que sente falta dessa distinção entre a montagem pulsional e a montagem da fantasia por um motivo muito simples. Eu não abordei isso, né? Não foi o meu recorte. Eu não me pretendia falar sobre isso. Mas isso está em jogo, tu tem razão de observar isso, porque isso está em jogo, né? É na fantasia que esse lugar de um sujeito, né, correlato, contemporâneo, né, devedor, um lugar de um sujeito que se instaura ao mesmo tempo que um lugar de um outro, né, é já um outro passo em relação a esse mosaico pulsional, né, da perversão polimorfa. Eu entendo que tu está falando nesse sentido. Com relação ao mito do masoquismo feminino, né, sim, eu concordo com, acho que quase tudo que tu falou agora, e acontece o seguinte, uma coisa que no entanto, salta aos olhos, é o fato de que isso não é colocado assim no texto, nem se destaca assim no texto, a não ser indiretamente. O que eu quero dizer? Bom, o masoquismo erógeno não é considerado um mito, né? O masoquismo moral não é considerado um mito. O masoquismo feminino é considerado um mito. E, no entanto, eles aparecem os três em filinha ali, listados, né, sem nenhuma problematização. Né? O modo pelo qual a gente pode reconhecer no texto do Freud, nesse texto do Freud, que o masoquismo feminino é um mito, é exatamente o fato dele dizer assim, olha, tá, vou falar sobre o masoquismo feminino. Onde é que eu conheço isso? Eu conheço isso nos homens, que são meus pacientes, né? E eu acho genial a observação do Lacan sobre isso, né? De desvelar essa fantasia como uma fantasia masculina. E essa coisa de o Lacan saber perceber também algo que Freud pontuou de uma maneira muito instigante, que é o caráter de atividade envolvido no estabelecimento de metas passivas para a pulsão, né? O Lacan, ele diz assim, o masoquista, ele trabalha feito um burro, né? Não é pouco o tanto que ele trabalha feito um burro, né? Para fazer o quê? Exatamente, para poder conseguir se colocar como esse objeto, não só objeto do desejo do outro, não é só isso no caso do masoquismo, né? Eu acho que é mais, é o objeto à mercê do desejo do outro, né? Acho que isso diria mais do masoquismo. E com relação a questão das representações recalcadas, eu queria só observar assim, que eu acho que tem um ponto muito significativo no pensamento do Freud, no Além do Princípio de Prazer, que é a necessidade da gente reconhecer qual é a natureza dessa repetição de que ele fala ali, né? Porque essa repetição, por ser a repetição de algo traumático, ela prescinde da gente colocar a questão do recalque. Eu acho assim que eu leio o texto, né? A gente, para pensar a repetição, a compulsão à repetição no texto, além do princípio de prazer, a gente não precisa colocar a questão do recalque. Porque a questão do gozo, né? É a questão do gozo que está em jogo, e a questão do gozo se coloca também para o psicótico, independente da questão do recalque, né? Isso é uma questão que... Sim, eu concordo contigo. Bom, isso mostra assim, a diferença da forma como a gente se aproxima do texto, porque assim, a minha leitura de Freud já é muito marcada pela leitura do Lacan e pela experiência da clínica, então a tua leitura é assim, do que Freud está dizendo explicitamente nesse texto e quais são os limites desse texto. Eu acho muito bacana essa leitura que tu faz assim. Mas, bom, eu acho que era também esperar demais que o Freud já fizesse todos esses desenvolvimentos no texto que ele está começando a elaborar. Tem coisas que a gente vai poder ver depois com Lacan, né?
Mas eu entendo também que quando Lacan diz o masoquismo é uma fantasia masculina, ele não está deixando de dizer também que a mulher, quando ela fantasia, ela também está na posição de sujeito dividido, que é onde ele vai colocar o lado homem nas formas da sexuação. Daí assim, não tem ninguém fora, né? Ninguém está fora. Essa que é a questão. Nenhum neurótico está fora de uma montagem fantasística onde a posição masoquista se coloca. Isso só veio cair mais para mim a ficha agora, nesse ano passado para cá, no estudo desse seminário, né? Porque me ficou mais transparente isso, de como essa questão da posição masoquista não é uma questão do perverso, é uma questão da fantasia. Aliás, é porque tudo depende da nossa elaboração, que inclui o inconsciente, porque Freud diz isso desde o início, né? A fantasia do neurótico é perversa, né? E aí, só para fechar, eu vou tomar os 2 pontos que eu achei geniais, que tu sacou, assim, do filme, né? Primeiro, isso de ter dado esse passo aí, de dizer, reconheço ali uma relação abusiva que poderia ser lida do ponto de vista patriarcal, mas não é só isso que está em jogo. O que está em jogo aí tem algo a ver com a fantasia, né? E com a posição de gozo, eu achei isso fantástico. E a outra coisa que é essa leitura do Never Cursed, né? Tu diz assim, que está lendo ele como um perverso, mas um perverso não se colocaria nesse lugar, né? Eu também fiquei pensando isso, porque bom, a fantasia do neurótico pode ter traços perversos muito fortes e levar bastante longe, mas isso coloca uma questão realmente, né, que faz a gente pensar se essa posição seria realmente a do perverso. E, por fim, assim, eu teria um outro, o avesso do vestido para colocar, que seria a gente pensar o filme também pela posição da fantasia dela, né? Porque você colocou muito assim, ela resolve ficar para encenar a fantasia dele. Mas a gente sabe que o desejo só é suscitado pelo desejo do outro quando alguma coisa do próprio desejo comparece ali também, né? Ninguém permanece numa situação investindo tanto libidinalmente nela que não cause também o seu desejo. E como o desejo é apoiado na fantasia, algo da fantasia da alma se esboça aí, né? E quando você pergunta assim, ela escolhe ficar, será que escolhe? Bom, é a tal da escolha forçada, né? Que o Lacan se refere. É uma escolha que está programada no inconsciente do sujeito, embora a gente não possa dizer que é uma escolha consciente, autônoma, né? Que a pessoa diga, agora eu vou ficar aqui, né? E também me remete, só mais um ponto, a essa posição de amaldiçoado que ele fica na relação com a mãe, né? É outra coisa que me faz pensar nele não como um perverso, mas como um neurótico, é essa falta de lugar no outro para ele, né? Quando tu diz aí, ele não consegue amar, ele não consegue conduzir essa relação com essa mulher até um ponto onde possa se constituir uma relação de amor, e como isso remete à posição que ele fica em relação à mãe, né? Bom, tem um livro fantástico do Luiz Scovitch sobre a perversão, onde ele explora bastante essa questão clínica da perversão. Ele tem uma experiência clínica para explorar. Eu não é minha praia, assim, eu não tenho muito experiência clínica com isso para poder discutir, mas fiquei pensando nesse lugar dele de amaldiçoado, né, na posição do desejo dessa mãe. Bom, foram as questões que me surgiram. Muita coisa rica aqui que eu vou ter que elaborar, ainda bem que está gravado para eu poder assistir de novo e ler o texto que tu recomendou, né? Esse eu acho que vai ser bem importante para a gente, mas vamos abrir então para a discussão. Já estamos 8h30, mas assim, como a gente começou com 10 minutos, acho que a gente pode dar uns 20 minutinhos aqui de debate, se vocês toparem, vamos lá. Quem quiser se inscrever pode levantar a mãozinha no Zoom ou levantar, é porque eu não consigo ver todo mundo, tá, gente? Tem 3 páginas aqui, eu não vejo. Então, com relação à fantasia dela, porque o que tu disse sobre a aproximação dele mais com a neurose do que com a perversão, eu tendo a concordar, né? Isso, né? O perverso jamais se diria amaldiçoado, né? E também diante do reconhecimento de que o outro aceitou a injúria, né? Ele também recuaria, ele precisaria buscar outro objeto, precisaria buscar era outra coisa que eu ia pontuar. Jeito para fazer dele objeto. Mas com relação à fantasia da alma, assim, o que eu vejo, né, sem ter elaborado muito sobre isso, mas o que eu consigo, e sem ser psicanalista, como todos sabem, né, é que ela
ela desenha um investimento objeto de tipo narcísico. Ele tem as insígnias, né? Ele tem um lugar, ele a veste, ela fala, eu me sentia bonita com os vestidos que ele, né, me oferecia, né? Ela faz dele esse outro consistente, esse outro que sabe. Ela faz dele o outro que a escolhe, um outro que tem o poder, né, de investi-la, né, com algo desejante. Era o que eu ia dizer, que eu tinha notado aqui, Priscila. O atravessamento com o patriarcado, porque quem tem essas insígnias e quem pode fornecê-las é ele, né? Ela não tem, ela não pode se servir dessas insígnias, a não ser pela via de recebê-las como presentes dele. Né? Era a coisa que eu tinha anotado aqui e me esqueci de falar, porque é tanta coisa, que é assim, o Lacan fala assim, não há limites do que uma mulher é capaz de fazer pelo seu homem, né? Para conquistar esse lugar ao lado desse homem, com a condição de que ela exige de exclusividade. Então, é exatamente, ela se coloca, né? Aceito tudo isso com a condição de que eu seja a única a cuidar de você. Ela prefere correr o risco de que ele morra. Pois é, e aí ela vai ter que buscar outro, né? Bom, vamos lá, vamos abrir, gente. Quem quer falar, se inscreve. Eu quero. Zilda, eu vou anotar as inscrições. Gente, se puder levantar a mãozinha, é melhor, porque a Zilda vai falando e eu vou pegando as próximas inscrições, tá? Só um minutinho, Zilda. Quem não sabe onde é, aqui a gente tem reações no Zoom, aí tem levantar a mão, tá? Pronto. Primeiro eu quero te parabenizar, Leia, porque eu achei o seu trabalho elaboradíssimo. Acho que fazer um trabalho assim com tanto rigor em Freud, vou te convidar para participar do Fórum Fortaleza ou do Fórum Belo Horizonte, porque você vai ver como é que é muito mais fácil. Lacan abre na releitura que ele fez do Freud, e para você que tem essa leitura do Freud, você vai assim nadar de braçada no Mas no ela oceano tem uma leitura de lacaniano. Lacan também, viu? Zilda? A tese dela de doutorado foi sobre Lacan. É mesmo? Porque ela não trouxe nesse texto. Então você está dentro do fórum já para... Ai, gente, obrigada pelo convite. Já estou me sentindo no clube. Então, porque eu acho que o conceito que o Lacan introduz de gozo responde muito dessas questões, né? O gozo feminino e o outro, o gozo fálico e o outro gozo, ele vai trazer umas questões aí, porque ele concerne a cada sujeito, né? Assim, a entrada do sujeito na linguagem, a falta já está posta, uma falta que o constitui, e que para ele lidar com ela, o Lacan tem uma expressão interessante que ele fala assim, que quando ela chega ao saber, ela chega como um pedaço do corpo, como uma falta fálica. Essa questão faz com que o sujeito, então, recubra essa falta, né? Acho que eu achei interessante porque o sujeito vai se debater com isso o tempo todo, mas vai ter alguns vão ter só o gozo fálico, um gozo, um lado masculino, vamos dizer assim. Outros vão se abrir para o outro gozo, e esse outro gozo é esse inominável que não se tem como dizer o que é isso, e nós estamos sempre procurando, né, falar sobre isso. Homens e mulheres têm medo disso. Não é à toa que o Lacan vai falar que eles são parentes da morte, né? Que o outro gozo vai aparentar a morte. Então, me parece que quando o Freud foi até o ponto do rochedo da castração, esse ponto de que o homem está sempre com medo de perder,
ele está sempre com medo do outro ter, se o outro tem, ele não tem. Ou seja, ele está sempre ameaçado de perda. E a mulher está sempre na questão da perda também. Ou seja, somos seres de falta e estamos batalhando com esse negócio, né? Então, o que eu fiquei pensando é que no filme, eu gostaria de falar um pouco do filme. O filme, sabe que eu assisti o filme, eu te escutei aqui agora e falei, nossa, vou ter que assistir o filme de novo. Porque me pareceu aquele homem, ele está tão ligado à mãe, aquela coisa ligada ali, a mãe, a irmã, assim, a mãe morreu, mas a mãe está presente. Aquilo que o Lacan fala, assim, que a mulher, olha só, a mãe continua contaminando a mulher para o filhote do homem, o filhote, o menino, o boy, como você disse, ele, assim, sem condição de abordar uma mulher, ele aborda um corpo para ele vestir, tentando encontrar uma mulher por aí, né? Investindo nela, assim, mas a questão dele está ali com aquela mulher. Então, com aquela outra mulher dele, que é a mãe. Então, eu assisti o filme muito mais vendo a fantasia dela do que dele. Então, eu vi ela entrando na vida daquele homem e sustentando o desejo dela de tirá-lo daquela obsessão dele. Foi assim, eu vou ter que assistir de novo, porque eu pensei, gente, como? Olha só, eu entendi, e aí aquela coisa que ela entrou ali da fantasia dele, eu cheguei a pensar ao final do filme que haveria ali aquilo que primeiro, uma coisa que o Lacan fala também, que a mulher ela quer um pai morto ou um amante castrado. Né? Então, assim, precisava de tirá-lo daquilo. E o esforço dela de topar entrar naquela fantasia foi para chegar à falta dele. Com aquilo, eu entendi que com aquela análise que ele pôde fazer minúscula, mas enfrentar aquela fantasia dele e poder ter aquela imagem lá da mãe com quem ele conversa, porque a mãe ele tem um encontro com a mãe e depois ele tem um encontro com a mulher. Fica mais fácil para ele depois do momento que a mãe aparece para ele. Eu, pelo menos, achei. Depois, eu tive a impressão que, ao final do filme, sabe, o Lacan fala uma outra coisa também, que só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo. Eu tinha achado que ali tinha havido um encontro. E aí, aquela coisa do eu sei que você sabe que eu sei, já era uma coisa, sabe, que assim, de um saber inconsciente que faz uma parceria amorosa, de fato, um amor diferente, porque aí você pode sustentar você não sabe por quê, mas aquilo funciona. Me pareceu que tinha isso. Então, eu queria te falar isso e quero saber o que você acha, porque o que você pensa disso? Porque eu achei que os dois ali tinham a questão mais com a falta, um completamente tamponado e a outra conseguiu fazer. Deixa eu ver o que eu consigo dizer. Acho que eu compliquei, não sei se consegui nem falar direito o que eu queria.
Muito obrigada pelo seu comentário tão interessante. Obrigada pelo convite, que eu já aceitei. Ah, que ótimo. Não me desconvidem pelas coisas que eu posso, porventura, falar sobre o gozo feminino, o gozo fálico. Olha, mas isso é maravilhoso. Vamos, porque a gente vai na transmissão, é assim, evocando algo e convocando e E provocando, tudo é muito isso. interessante o seu comentário. Eu acho, Zilda, em primeiro lugar, assim, eu acho de uma potência, usar essa palavra, de uma potência enorme o conceito lacaniano de gozo, né? É o modo como ele soube fazer operar na teoria essa ideia freudiana, né, de uma satisfação inconsciente com o sintoma, né, e situar isso no lugar da substância, né, porque para o Lacan é isso, o gozo é a única substância possível na psicanálise, né, aquilo que subsiste, né? E para mim isso levanta uma série de questões interessantíssimas que, claro, não vou desenvolver aqui, mas só para marcar isso, né? A gente tem aí um conceito extremamente interessante que é trazido pelo Lacan. Porém, quando ele vai para a distinção entre gozo fálico e gozo outro, ou gozo a mais, né? E aí, enfim, ali, sabe, a gente tem uma discussão infinita sobre isso, e também não quero transformar esse momento aqui de conversa em mais uma discussão infinita sobre isso, mas, a meu ver, apesar dele conseguir identificar modos, né? Quer dizer, apesar dele conseguir identificar posições distintas, né? O modo como ele situa essas posições é devedor de uma certa forma de pensar que restitui premissas do patriarcado. Bom, aí é uma reflexão minha que eu posso argumentar, né, sobre a qual eu escrevi e da qual, claro, vocês podem discordar. Que, de todo modo, a premissa não explicitada por trás, né, disso tudo é a premissa de uma equivalência entre masculinidade e cultura. Agora, por outro lado, eu acho que esse ponto de vista que a Lia sempre traz, de dizer assim, olha, mas a perspectiva é a da fantasia neurótica, a perspectiva é da fantasia neurótica, isso é muito elucidativo, né? Porque se é a perspectiva da fantasia neurótica, então a gente tem essa neurose localizada no tempo e no espaço, e a gente consegue ler, né, isso que Lacan propõe a respeito das fórmulas da sexuação de um outro modo, a meu ver, de um modo mais interessante. E com relação à fantasia dela, a fantasia dele no filme, Zilda, eu pensei assim, como que eu leio o filme, né? Eu leio do seguinte modo, dizendo, bom, o modo como eu leio já ficou claro pelo que eu falei, mas só dizendo um pouco a mais, né? O filme, ele põe em cena a fantasia dele, né? A fantasia dele, ela é colocada em cena, a gente sabe da fantasia dele, os sinais vão sendo apresentados, né? Pela questão da alimentação e a relação entre a alimentação e a produção de vestidos. Os sinais são assim, ele se desinteressa da última namorada dele, né? E ele começa a parar de comer, né? Ele perde o apetite, né? E aí ele pede à irmã dele que mande essa mulher embora da casa dele, oferece em troca um vestido. E aí o que ele faz? Ele pega o carro dele e vai para um restaurante e pede um breakfast daquele enorme, né? Uma lista enorme de como era possível comer tudo aquilo, né? Por quê? Porque ele olhou para a alma e se interessou por aquela mulher e viu o investimento erótico dele ali, né? E para ele isso significava poder sentir fome, poder voltar a comer. Então, o que eu vejo é que o filme apresenta a fantasia dele e ela, num primeiro momento, ela poderia ser mais uma naquela série de mulheres que ele manda embora com vestido, né? Uhum. O que acontece? Ela encontra um jeito, ela encontra um furo nessa fantasia. Por quê? Porque ela reconhece, porque ela desvela o gozo dele, porque ela percebe o seguinte, o que ele quer, então, é que eu o adoeça. O que ele quer, então, é que eu adoeça. No entanto, eu não vejo muito assim, que se trate de um
de um saber inconsciente que seria compartilhado entre ambos? Claro, é também isso, mas mais do que isso tudo é dito. Ele no momento em que ele no momento em que ele come a omelete envenenada, ele diz assim para ela: minha garota, me beije antes que eu fique doente. Ele sabe que ela estava fazendo aquilo para ele adoecer, e ela sabe que ele sabe, né? Então, é um jogo. Só um que jogo amoroso. qual é o próximo passo do jogo? A gente sabe muito bem qual é o próximo passo. O próximo passo, inevitavelmente, é ele voltar a desprezá-la e humilhá-la. Porque é pela humilhação que ele precisa suscitar nela esse gesto. O gesto de quê? De tentar matá-lo, né? Então, esse enodamento super peculiar, né, do desejo dos dois. Agora, o desejo dela entra no desejo dele. Isso que eu acho que é importantíssimo no filme, né? A fantasia é dele e ela entra. E ela entra por motivos que dizem respeito ao desejo dela, é claro. Mas ela entra na fantasia que é dele, né? Eu vejo muito a escolha de objeto dela como um investimento narcísico, isso que eu falava agora há pouco, né? Então, ela faz um trabalho para entrar na fantasia dele, né? Não é que ele encontrou uma parceira que estava ali pronta para se engajar eroticamente no ato de envenenar alguém. Não, a vibe dela não era essa, né? Essa vai se tornar a vibe dela, mas não exatamente porque ela queira envenenar alguém, mas por outro motivo, porque ela sabe que é fazendo isso que pode sustentar o desejo dele por ela. E sabendo, inclusive, que os ciclos, né, não são de um amor, não são de um amor apaziguado, né? Os ciclos, eles serão cruéis, né? Porque ele vai saindo da convalescência, tendo comido bastante, tendo feito um monte de vestido, vai chegar a hora que ele vai dizer assim: saia daqui, sua vagabunda, né? Para ela poder reagir de novo, se ela quiser. Mas, Léa, é isso que eu acho bem interessante. Agora, chega na conclusão, ouvindo as versões de vocês duas, fico pensando aqui, ela suportou esse lugar de objeto em que ele a coloca. É isso que o Lacan vai colocar como sendo a posição de gozo feminina, não é? Então, se a mulher tem a opção de construir uma fantasia dela também, ela como sujeito dividido, função de A. Mas, no caso dela, é ela que suporta ser o objeto da fantasia dele, né, para ser o suporte desse gozo dele. Até a Zilda colocou assim, a mulher que é um pai morto ou uma amante castrada. Eu fiquei pensando aqui, Zilda, se não seria a histérica, o que é isso? Nesse sentido. Poderia pensar mais na posição da histérica. Agora, ela dá um passo a mais nisso, ela não fica buscando ele como... Ela busca a falta dele, isso. me parece. E ela permite a ele localizar nela esse objeto a ser humilhado, né? O gozo não é um atravessamento do laço social. Esse era o meu principal argumento. Léa, mas eu acho quando eu soube só para concluir, desse Zilda, filme... uma coisa só que eu acho delicada é que eles extrapolam isso do jogo do ato sexual, necessário ao ato sexual, para a vida, né? Então, eles fazem disso eles encenam isso num terreno muito perigoso, porque podia ser uma forma deles se satisfazerem nesse jogo aí e encontrar um modo menos destrutivo de estarem perto um do outro. Porque desse jeito vão acabar se matando, né? Só quando eu soube desse filme, eu soube através de um psiquiatra que me disse sobre o trabalho que eles têm feito por aí na psiquiatria de fazer esse tratamento com alucinógenos. Você sabe disso? Parece que esse filme foi construído dentro desse escopo e que então eu não o assisti pensando que ela estava matando ele. Eu assisti pensando que aquilo, a pessoa que me disse, que me falou do filme, que eu até falei com vocês uma vez, Lia, que eu tinha assistido. Ela me disse isso, que o filme tinha sido... ele usava essa temática que a psiquiatria está usando agora, de tratamento... Seriam cogumelos alucinógenos e não
É, a não alucinação venenosa. não aparece em nenhum momento no filme, pelo menos. Aparece a mãe, ele vê a mãe. Aparece a É mãe. verdade. A mãe é alucinada, verdade. Mas, É, mas de todo modo, o adoecimento dele, né? Onde aquilo que a alma acolhe do O efeito dos adoecimento. cogumelos é o adoecimento dele. Mas que está presente no uso dos chás alucinógenos também, uma das reações é vomitar, né? Bom, seria uma leitura, a obra de arte, ela abre espaço para a gente fazer mais de uma leitura, né? Então, seria ponto de... Gente, só, assim, tem um comentário, tem muitos comentários elogiando a fala, Léa, as pessoas querendo ver, vai ficar, tá? Eu estou gravando, tomara que eu consiga salvar e colocar no ar. A gente está com o canal do YouTube agora no fórum, eu vou ver se é possível a gente colocar lá. Bom, tem um... Deixa eu ver, agradecendo, que adorou, pedindo... E a André falou, mas a única forma que ele tem de abordar a mulher é humilhando, caso contrário é a mãe, né? Exatamente. Não sei se a André quer falar alguma coisa. Aquele texto do Freud, né? Sobre ela também, especial né? de escolha de objeto no homem, né? Isso é Lacan também. A Zilda lembrou aí, né? A observação que ele faz, que a mãe sempre contamina a mulher para o menino, né? Para o bicho homem. Então, a minha preocupação é que também, às vezes, você ficar observando e examinando a coisa só sob esse viés, digamos, porque é um viés do feminismo, entende? E ler em tudo uma opressão do patriarcado, né, do patriarcalismo, também eu acho que fecha um pouco, né? Sim, também acho. É preciso abrir também outras... Eu concordo. Né? A gente tem que ter um certo muito cuidado pro outro. de chegar a interpretar tudo, e o fato de que ela entre nessa fantasia dele seja uma posição feminina inevitável por causa do patriarcado. Entende? Pelo menos a impressão que me deu é que você, às vezes, estava dizendo isso, que a questão era essa, que ela não teria relação. Eu não diria inevitável, mas eu acho que tem uma coisa que se enlaça aí. Eu até discutindo com a Léa antes aqui, André, também coloquei isso assim, eu acho que tem uma coisa que se apoia no laço social, obviamente, porque a gente não está fora da cultura, mas que se não fosse esse modo de laço, seria outro. Né? Porque o que está em jogo aí na fantasia neurótica, eu ia colocar também, é algo que o que tem de universal é a relação com a linguagem e com a falta. Né? O modo como isso vai se apresentar em cada cultura vai variar, mas algum suporte para isso vai ser encontrado, né? Em que cultura que seja. Mas eu acho que tu trouxe isso no texto, né? Na medida em que tu disse poderia ser lido por uma relação abusiva, mas não é só isso que está em jogo. Né? Então, eu acho que isso foi o que me interessou muito no teu texto, porque abre... Mas veja, é muito importante que quando a gente diz assim, não é só isso que está em jogo, né, que isso não seja capaz de esconder o aspecto abusivo, né? Isso também é muito importante. Sim, com certeza. Né? Às vezes é preciso muito tempo para a pessoa se dar conta. Mas eu vou dizer, mas deixa eu lhe dizer, há relações abusivas contrárias também, entende? Eu atendo homens que estão em relações que são absolutamente abusivas, onde ele se coloca completamente na mão da mulher. Isso é que a gente estava colocando, que essa fantasia é tanto a fantasia do homem como da mulher, né? Não é só da mulher. Por isso que eu tô... E aí, quer dizer, o que é que a gente vai dizer desse homem? Ela que é machista e ele é a mulher sofrendo? Não precisa dizer mas é uma posição... Hein? A gente precisa reconhecer o que é estrutural da nossa cultura, mas a gente não precisa dizer isso a respeito desses pacientes que são abusados por suas mulheres carrascas. Não, mas é uma posição subjetiva dele que é assim, bem interessante, né? Porque é um homem muito bem sucedido profissionalmente, mas que no dia a dia ele está completamente submetido e tem uma dificuldade enorme de sair dessa relação, né? Embora ele deseje. A gente sabe como isso encobre a relação com o desejo, né? A dificuldade enorme de poder se situar a partir do desejo por trás disso, né? Não sei se generalizando, mas os casos que eu
Atendo também vejo isso. O que é que nós temos mais aqui dos comentários? A Luísa diz, pensando aqui, embora ela entre na fantasia dele, ela não sente angústia. A Luísa está dizendo. Não parece, né? A angústia, o que se põe nos gestos dela é o medo de perdê-lo, né? Mas acho que isso não chega a se apresentar como angústia. Mas isso é muito freudiano também. É como se ela soubesse o que fazer. Eu acho que o único momento de angústia dela, que seria assim, um sinalzinho, sabe? Talvez seja a hora que ela chega para modelo, que para quem vai ser feito o vestido de noiva, ela chega para essa mulher e diz assim, olha, eu sou fulana, eu moro aqui. Viu? Ela sente que precisa ser ali ela ficou perturbada, mas os gestos dela, no geral, na tônica dos gestos dela, é uma tônica que se direciona para nos informar como espectadoras do filme o seguinte, ela sabe o que fazer. Ela tem os livros, ela recolhe a natureza, né? Ela reconhece os cogumelos. Ela tem um saber. Sabe cozinhar. Saber feminino. Ela sabe o que fazer. Da ela não bruta. né? Deixa eu contar com ela, né? Saber bruxas que eles não conseguiram matar. Era bom a minha outra irmã, Felipe, que é cheia da sabedoria milenar. Ele ia adorar falar disso. Mas eu estou lembrando aqui também como isso é freudiano, né? Porque ele vai falar assim, o homem teme a angústia do homem, que é a angústia de castração. Né? A angústia, a mulher, o que ela teme é perder o lugar de amor. Né? Então, onde a coisa se apresenta para ela como risco é quando ela sente que precisa desse lugar de ser a única. Né? Então, é outra forma de essa angústia se manifestar para a mulher. Bom, tem 3 mãozinhas, você temos tá 3 pessoas inscritas, aí eu vou pegar esse bloco, então, de comentários, e aí a Léa comenta todos os 3 de uma vez para a gente encerrar. Tá? São 9 horas já, a gente vai ficar de dar um tempinho a mais, mas já são 9. Bom, tem o Ricardo... Então, para eu não perder Acho que a ordem é o Ricardo, a Larissa e o André, né? A Larissa e o André, isso. Ricardo. Ele caiu? Olá, boa noite. Boa noite, consegue me ouvir? Sim. Ok. Então, primeira coisa, eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse encontro, parabenizar os colegas do Fórum do Campo Lacaniano de Fortaleza, você especialmente, Lia, por ter trazido a Léa para cá. Ela é sua irmã mesmo, de verdade? De verdade, pai e mãe. Pelo menos foi assim que contaram para a gente, né? Eu fiquei muito surpreso quando vi vocês se chamando por irmãs. Realmente tem o Silveira, né? Mas eu acompanho o trabalho da Léa faz uns 4, 5 anos e, enfim, eu acho que ela usou também por um tempo um outro sobrenome, Salles, também, não foi, Léa? Exatamente, correto. Eu conheço a tua tese, acho, da UFSCar, né? Isso, você fez... Enfim, você tem uma produção bem grande, uma produção acadêmica, assim, que foge um pouco do circuito da editoração de livros, bibliográfica, que eu acho que é o que circula mais aqui no nosso meio, né? Da psicanálise, de quem participa da escola. Eu participo do Fórum do Campo Lacaniano ainda em formação em Florianópolis, e quando eu fiquei sabendo dessa programação que eu vi que você ia participar, e um filme também de um diretor que eu super admiro, tem uma filmografia espetacular, inclusive com o próprio Daniel Day-Lewis, o Sangue Negro, tem Magnólia, tem o The Master, né, o Mestre, espetacular. E tendo a oportunidade de já ter lido alguns dos seus trabalhos, eu não esperava nada menos que isso. E surpresa enorme. Eu estou aqui no momento chat, né? Vocês me desculpem, pessoal. Mas, enfim, é uma surpresa também por reconhecer esse laço de fraternidade real aí, de genialidade, que pelo jeito faz parte da família, né? E irmã e tiete também, viu? Eu também tieto muito ela. Ela tem uma produção mesmo maravilhosa. Então, você trabalhou bastante, temos como
conjugando psicanálise e filosofia, né? Mas também indo trabalhando fundamentos como da epistemologia, ontologia, trazendo tem um trabalho que foi bem importante para me orientar no planejamento de estudos ligado à fase estruturalista, sobretudo, né? E eu conheço alguns outros artigos teus, que remonta o Husserl, tem Koyev, inclusive da Beauvoir também. Inclusive, eu indiquei nos trabalhos teus, eu passei, né? Compartilhei alguns trabalhos seus com uma colega nossa aqui do fórum, que também trabalha feminismo, os colegas conhecem, a Tauana, e ela me agradeceu muito pela qualidade dos trabalhos que eu compartilhei. Bom, mas enfim, o tempo já está estourando e tudo, eu queria fazer esse registro assim, da minha satisfação. E eu acho que como mais uma curiosidade, também uma curiosidade assim de se você, Léo, se você, Eli, algum colega pensou, explorou um pouco fez algum exercício no sentido de como a gente poderia imaginar, aqui, claro, a gente está pegando uma história que é um filme, né, cinema, uma narrativa, mas, enfim, pensar de que forma isso poderia ser imaginado numa construção de caso na clínica psicanalítica, né? Eu fico pensando um pouco assim, a gente interpretar um pouco essa história sob a ótica por exemplo, do texto Lacan, da direção da cura e poder do tratamento. Enfim, uma provocação assim de talvez pensar um pouco, explorar um pouco essa narrativa por esse lado. Era isso. Posso dizer uma coisa antes, irmã? Léo, se tu não se incomodasse da gente um tempo, eu estou com medo do tempo. Já são 9h10 e a gente era para ter terminado 8h30. Então, anota, segura um pouquinho, só para a gente poder fazer essa finalização. Larissa, Larissa, agora. Eu vou pedir também para as pessoas serem um pouco mais enxutas nas colocações, né? Agora, nesse final, sempre acaba assim, quem fala por último tem o tempo mais cerceado, mas, enfim, é a função que a gente tem que fazer. Oi, gente, boa noite. Primeiro dizer que é excelente a exposição da Léa e o debate aí com a Lia, com a Andréa, com a Zilda. O meu é bem rápido, é só uma observação. Se vocês que estão discutindo aí a questão do relacionamento dos dois não acham que... Eu assisti o filme, só fazendo esse parênteses, eu assisti o filme foi em 2018, então já faz um tempinho, pode ser que a minha memória me traia. Mas que eu fiquei com a sensação de que ali, na verdade, se tratava de uma parelha perfeita entre uma obsessiva e uma histérica. E os dois transbordando nesse gozo perverso que se alterna, porque se ele é abusivo com ela no trato, com as insígnias do patriarcado, ela literalmente envenena o senhor Woodcock, né, o senhor pau, até ele ficar completamente sem pau, igual um bebezinho, e ela extrai um gozo bem, digamos assim, potente daquilo, né? Se de repente não poderia ser visto por aí os dois se alternando ali no gozo perverso, porque os dois estão assumindo os papéis, digamos assim, alternadamente. E no mais é isso, parabenizar aí pela iniciativa também do momento, que eu achei muito legal. Valeu, Larissa. E André? Depois dessa colocação, eu ia falar aí um pouco disso. A Larissa passou a régua. Mas eu acho que uma outra questão que coloca essa dimensão, que eu acho que tem uma questão do problema desse conceito do gozo muito, né, entre os lacanianos, é que às vezes se cai em um individualismo, né, da coisa, assim, né? E isso me parece que também você coloca uma relação entre cultura e estrutura aí, né, sem fazer uma leitura culturalista, né, assim, da coisa, né? Por exemplo, eu acho que foi interessante essa pontuação, né, de falar, bem, poderia a gente falar de um relacionamento abusivo, e mas isso tem uma função ali, né? Aí eu queria
pontuar isso, né? Como é que você está... Assim, eu acho que não dá para falar muito sobre isso, porque já é uma pergunta muito, assim, difícil, né? Mas como é que você toma essa relação entre cultura e estrutura, né? Que eu acho que é uma coisa que perpassa o trabalho, né? Também. Pronto. Então, agora a gente passa a palavra para a Léa fazer um comentário dessas 3 falas, para a gente poder ir se encaminhando para o final, né? Então, acho que a gente vai ter que ter outros momentos, né, de conversa, porque ficou muita coisa para discutir. Eu vou dizer muito, muito pouco, viu, gente? Porque é o seguinte, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Ricardo Miranda, encontrar um leitor, um interlocutor, que prazer, muito obrigada mesmo pelas leituras, e me manda seus trabalhos também, então, para eu ler, e da sua colega que está escrevendo sobre esses temas, faria isso com muito gosto. Então, aí essa questão de como construir a leitura do filme como se fosse um caso clínico, né? Eu tenho muita dificuldade com essa questão que apareceu na sua fala, Ricardo, e na fala da Larissa também, e na do André também, foi o que costurou, né? As 3 falas, foi isso. Eu não tenho treinamento clínico, né? Pelo menos não ainda, quem sabe um dia. E assim, eu só queria dizer que foi curioso para mim, só para compartilhar com vocês um sentimento de algo que aconteceu comigo ao escrever esse texto, porque eu nunca tinha escrito sobre um filme, né? Apesar de já ter escrito bastante, eu nunca tinha escrito sobre um filme. E quando eu me vi escrevendo sobre esse filme, eu percebi que talvez eu estivesse escrevendo a partir de um outro lugar, né? De um lugar que, de algum modo, flerta, né? Com esse desejo de uma escuta, que seria o desejo de uma escuta como um caso clínico, né? Então, só para marcar aqui o testemunho disso, né? Eu não me autorizo a falar desse modo, não é daí que eu parto para construir, né, as minhas argumentações, mas foi algo que me tomou, foi algo que me surpreendeu, porque ao escrever sobre o filme, eu me vi deslocada, né? Eu vou conseguir nomear isso do seguinte modo, eu me vi menos filósofa, sabe? E foi bacana. Então eu consegui ler muito bem, Léa, porque foi isso que eu recolhi do teu texto e foi isso que me animou para te convidar. Não que não tenha outros motivos, também você já esteve aqui como filósofo e foi maravilhoso, trabalhando a tese que o Ricardo acabou de colocar, né, sobre a noção do estruturalismo, e foi maravilhoso, mas nesse texto o convite foi precisamente porque eu percebi um deslocamento mesmo de posição, e você disse aí, eu não tenho treinamento clínico é análise, né? Então, só existe esse. Vou falar para a minha analista que alguma coisa funcionou. E agradecer a observação da Larissa, é muito interessante o modo como você colocou a relação entre os dois, né? Porque não tira de cena o matiz da perversão, né? Mas apresenta melhor, né, esse direcionamento de um desejo histérico a um neurótico obsessivo, porque realmente, né, o nome do personagem está aí para a gente falar castração, 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 né? A piada, como é que diz isso? Esqueci. A piada pronta, né? O diretor leu psicanálise, né? Com certeza leu, gente, com certeza. Ou às vezes é um artista. Um artista chega antes. É verdade, Zilda. É capaz de tocar em pontos. E então eu só queria agradecer mais uma vez enormemente a escuta de vocês e as coisas que vocês me falaram, porque aprendi muito também com o que disseram, viu? E foi um prazer imenso, né? Guardar no meu coração a memória desse encontro aqui com vocês. Eu espero que tenha ficado gravado no meu HD aqui também, porque eu optei para gravar, eu espero que ele salve, porque a gente vai querer assistir de novo, né? E outras pessoas que não puderam estar presentes vão poder ver. As portas estão abertas, volte. Sim, mas ela sabe disso, com certeza, e ainda mais com esse anúncio aqui de público, né, desse deslocamento menos filósofo e mais para a clínica, então ela vai ser muito convidada. Depois que fala, está registrada.
Tá no mundo, Pode começar com o cinema, viu, Leia? Porque foi muito, muito bem feita a costura que você fez aí. Sim, foi bem Você fez mais do que uma costura, um bordado de palavras. Muito obrigada, que muito bonito. potente. Bom, então é isso, Leia. Agradecer muito, né? E esperar que essa parceria se repita outras vezes. E vou abusar mais. Valeu, irmã. Se cuidem, viu? Um abraço. Espero que tenha sido ótimo também para o pessoal que já está acompanhando o seminário. Para quem não está e quiser vir, será bem-vindo também no nosso trabalho aqui no Campo Lacaniano, né? Temos uma série de atividades, pode entrar em contato com a gente para pegar a divulgação, e inclusive nesse seminário que eu estou coordenando, que é sobre a pulsão, enfim. Muito Então obrigada. Valeu, foi muito bom. Muito obrigada por estar aqui hoje. Foi obrigada, ótimo, Zilda, pela sua adorei. presença. Valeu. Parabéns, Leia. Obrigada, Lia. Parabéns também para você. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau.